Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é: qual a diferença de dado com informação? E nós vamos traçar um paralelo entre os dados, as informações que eu tenho, os vestígios, os indícios e as evidências, tá? Mas antes eu gostaria de solicitar, já deixa seu like, comenta aqui embaixo se você sabe a diferença disso. Nós vamos falar a diferença entre dados e informações. E vamos traçar um paralelo dessas duas particularidades com os vestígios, as evidências e os indícios, tá? Para você, vestígio indício e evidência é a mesma coisa? Quais deles são dados e quais deles são informações? Nós vamos tratar sobre isso nesse tema. Então já deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com só dois amigos seus que são interessados na área da perícia judicial. Isso já ajuda bastante a gente a crescer o canal e discutir perícia, que é algo que não é tão comum hoje em dia, né? Bom, pessoal, dados. Quando você vai fazer uma coleta de dados, quando você vai capturar uma busca e apreensão, uma perícia agendada, perícia de campo, né? Uma coleta de dados é basicamente uma coleta de vários vestígios que podem ou não ser utilizados na perícia, no laudo, tá? Então o dado é algo bruto que eu vou coletar lá no campo ou nos próprios autos. Às vezes nos autos temos dados, vamos melhorar, nos autos sempre temos dados, né? Mas nem sempre vou utilizar aqueles dados, né? Por quê? Porque dados são vestígios, alguma informação deixada lá dentro, mas que não é informação para a gente, tá? Então dado é um fato puro, né? É um vestígio, são pegadas, são vestígios em si, né? São fatos puros que estão espalhados por uma cena pericial, por exemplo, dentro dos autos. Meninada, vamos parar. E informações são dados que são interessantes para a gente. Aí eles alçam do conceito de dados e passam a serem intitulados informações. Porque um dado que não me serve para nada é lixo. Então o dado pode ser lixo ou pode ser uma evidência, uma evidência, exatamente, né? Então, lembrando, o dado é aquele fato puro que está lá esperando para a gente coletar, tá? Igual o garimpeiro vai fazer uma coleta de pedras preciosas, por exemplo, ele utiliza uma pá, coleta um monte de pedra e depois vai separando as pedras que ele acha mais rentável. Então, as pedras descartadas são dados desnecessários, dados puros, brutos, estavam lá, estavam presentes. Foi coletado para facilitar a obtenção das informações, tá? Dos dados importantes. Então você acaba numa única mãozada, né? Numa única coleta, sequestrando vários dados que são insignificantes e importantes ao mesmo, e outros importantes. Então assim, numa única mãozada você pegou um monte de pedras
sendo que somente 3 delas eram importantes. E aí essas pedras preciosas importantes passam a ser chamadas de informações, porque elas serão utilizadas pelo captador. Já as demais serão descartadas, são consideradas lixo, né? E isso tem muito em todo tipo de perícia. A gente chama de lixo, por exemplo, a coleta de dados informáticos, por exemplo. Você faz uma busca e apreensão, coleta milhares de dados, né? Milhares de megabytes, terabytes, e aí depois você vai filtrar ali, a utilizar técnicas forenses para chegar à conclusão de que somente 3 mega daqueles 20 terabytes eram realmente informações, tá? E informação é o dado importante, é o dado interessante para a gente, tá? Ele é um fato cru, porém de relevância, porque ele se conectou com o fato, né, com o tema da perícia. Então, por ele se identificar e se conectar de alguma forma com o tema da perícia, ele será aproveitado. E aí ele passa a ser chamado de informação. Então, nós temos a diferença de dados e informações, é isso. O dado é o fato puro, né? É algo que está lá. A informação é o fato puro que se conecta com o tema da nossa perícia. Portanto, nós vamos utilizar o dado importante, virou informação para nós, tá? No meio do caminho, lembrando, ó, a fase de coleta, ela vai lá e vamos fazer a analogia com o garimpeiro. A fase de coleta, você vai lá, dá a mãozada ou dá uma pasada e pega um monte de pedras aleatórias. A fase de exame, você vai separar as pedras desnecessárias das pedras preciosas. E a fase de análise, você vai laminar as pedras para elas ficarem num formato de um diamante, por exemplo. Essas são as 3 fases da perícia, as fases mais importantes. Cada perito escolhe qual a metodologia que vai utilizar para elaborar o seu laudo, tá? Mas as mais comuns são essas aí: coleta, exame, análise de dados, depois tem a elaboração do laudo, né? Mas eu acho que está tudo intrínseco aí, então eu uso essas 3 fases somente. No final eu vou ter ali uma conclusão, mas basicamente são essas 3 etapas, tá? Bom, e agora, o que é vestígio, indício? Vestígio, evidência e indício. Bom, o vestígio é um exemplo de um vestígio, é uma pegada. É um dado bruto que está ali. Ele ainda não é uma informação, ele é um dado bruto, tá? Ainda não sei se ele é interessante ou não, então eu vou coletar, eu vou registrar. Se é uma pegada, eu vou fotografar, vou colocar uma régua do lado e vou demonstrar a dimensionalidade dele, né? Então eu coletei ali um dado. A hora que eu levo para análise, eu vou identificar que existem várias pegadas com aquele mesmo calçado, aquela mesma digital do sapato. Então o que acontece? Acaba criando uma conexão com o fato que eu estou analisando. Então, como o vestígio, que era um dado bruto, ainda não sabemos se era necessário ou desnecessário, ele se torna uma evidência no momento que ele se conecta com o nosso caso de alguma forma. No caso ali, você tem muito daquela digital espalhada na cena do crime. Ela acaba se conectando por uma identificação lógica, né? Se o sapato, por exemplo, a pegada do sapato tem mancha de sangue e ali foi um crime fatal, é lógico que existe uma conexão ali, né? Então esse nexo de causalidade aí, ele evolui o vestígio, que era um dado, para o nível de evidência, que agora é uma informação para a gente. Já não é mais um dado simples, ele é um dado necessário, interessante, então ele vira uma evidência, portanto é uma informação também.
E tá, mas eu ainda não provei que aquele sapato, que aquela digital, aquela pegada, está conectada com o crime. Eu ainda não identifiquei que o agressor, por exemplo, o criminoso, estava ligado àquele sapato, àquela digital. No momento que eu jogo num banco de digitais, de pegadas, e encontro, por exemplo, um um assassino já condenado várias vezes, que mora na região e bom, ele mora ali na região, ele já acaba se tornando um indício, porque ali você tem não, ainda não tem, você ainda não tem ali uma comprovação, né, porque o indício é a prova provada, né, é um fato provado, então ele ainda não tem uma confirmação. Mas então imagina que você jogou num banco de dados e encontrou um assassino com várias passagens por esse crime, ele mora ali na região, você transformou o fato em evidência. Através daquela evidência você consegue um mandado, consegue entrevistar o alvo, e ele acaba não tendo álibi para o dia do crime, que foi determinado pelo médico legista que identificou a data da morte, né? Então o que aconteceu? Você está começando a alçar de nível de vestígio, de informação, para o nível de indício, porque ele não teve um álibi para aquele dia, tá? Porque assim, todo mundo tem um álibi. Ah, o que você estava fazendo? Eu estava em casa descansando. Você conversou com sua mãe, você conversou pelo WhatsApp, cadê o seu celular? Me mostra seu celular para a gente poder fazer uma engenharia reversa e descobrir onde estava registrado o seu GPS. Você pode informar? Se ele entrega ou ele não entrega, ali você já vai fortalecendo o seu indício, entendeu? Então, ali você percebeu que existe, além do nexo de causalidade, existe uma conexão provável. Você começou a aumentar a capacidade daquele seu indício para um indício forte. E assim você tem a última fase da prova, que é o indício, que é uma causa provada, tá? É uma prova provada, é um vestígio que se tornou um indício, porque existem vários fatores ali que apontam para para colocar o réu ali no local do crime, né? E aí você vai lá na casa dele agora com outro mandado e captura os sapatos dele, passa um luminol, tem ali o sangue, coleta aquele resto de sangue, pá, bateu com o DNA do sangue do local da vítima, provou. Indício concreto, tá? Existe um indício provado, porém por estatísticas, né? E existe um indício concreto, provou na sola do sapato que é idêntico àquela marca encontrada na cena do crime, que tem restos de sangue, no qual foi coletado e um exame de DNA bateu com a vítima, com o sangue da vítima. Pronto, você provou que aquele sapato... Aí agora você deixa o juiz decidir se aquele cara é o criminoso ou não. Mas que você colocou o sapato do meliante na cena do crime e ele não tem álibi. O celular dele mostrou que ele teve no local. A quebra de sigilo comprovou. Você faz uma quebra de sigilo e vê que ele fez uma ligação lá no local, ou ali perto do local. Você faz uma oitiva em volta e percebe que algumas pessoas apontaram a presença dessa mesma pessoa no local. E você junta todos esses indícios aí e tem um indício muito forte estatístico. Agora com o DNA não. Com o DNA você já tem um indício concreto. Ele estava lá. Não, esse tênis não é meu, mas tá na sua casa, rapaz, com o sangue da vítima.
pessoal tá querendo te incriminar, você tem passagem na polícia por causa disso, já foi preso e tal. Entendeu? Essas são as diferenças entre dados e informações, duas coisas distintas, e a tripartite vestígios, evidências e indício, que são três características evolutivas, tá? São três características da prova, de evolução da prova. Então, a prova ela começa como um dado, sem necessidade ainda. Ele se transforma em informação no momento que ele se conecta com a causa, evolui de vestígio para evidência, e depois ele coloca a vítima no local do crime, quando ele evolui de evidência para indício, quando você prova todo o alegado da construção lógica ali da sua investigação. Ok? Então eu consegui deixar claro quais são as diferenças entre dados necessários e desnecessários, né, o lixo e informação. A informação, o vestígio, a evidência e o indício. Ficou claro isso na sua mente? Então quero ver, faz a prova aí. Escreve aqui embaixo quais são as diferenças de todos eles. Se você é bom, prova pra gente. Deixe seu like, comenta aqui embaixo então, se inscreve no canal e compartilhe com dois amigos seus que gostam da área de ciência, perícia criminal, perícia em geral, para a gente evoluir nossa área, ok? Grande abraço e até a próxima.